A névoa matinal ainda beijava as ruas de Salto Velho, mas para a detetive Lúcia Ramos, o sol já se recusava a nascer. Cada fibra de seu ser alertava para o frio sinistro que estava prestes a envolvê-los. Qual status, agente Costa? Cena isolada, detetive. Vizinhos ouviram algo por volta das 3 da manhã. Um grito, depois silêncio. Entramos há pouco. Parece uma cena de arrombamento estranha. Estranha como? Nenhuma porta forçada, mas a janela da cozinha estava aberta. E, bem, a vítima está lá dentro. Quarto principal. Vamos lá. Ninguém toca em nada até a perícia chegar. O cheiro de umidade e mofo misturava-se com um travo metálico, quase imperceptível. A casa, outrora um lar, agora era um palco para o silêncio pesado da tragédia. Onde está a cortina verde que mencionaram no rádio? No quarto principal, detetive. É singular. Entendido. Fique aqui fora, garantindo que ninguém entre. O enigma começa aqui. Não era apenas uma cortina. Era uma declaração. Um ponto de interrogação vívido em meio ao desespero. E o desconforto, até então uma sombra distante, agora abraçava a detetive Lúcia Ramos com toda a sua força gélida. É a Sinfonia das Promessas, a Agenda 2030. Um hino ambicioso entoado por quase 200 nações, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, que prometem erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir prosperidade para todos. Um ideal grandioso, quase divino. A Agenda 2030 não é apenas um plano, é uma visão, uma bússola moral para a humanidade. Ela aborda desafios interligados, desde a crise climática e a desigualdade até a fome e a falta de acesso à educação. Seus objetivos são, em sua essência, irrepreensíveis. Mas e se por trás dessa sinfonia de boas intenções e notas harmoniosas houvesse um contraponto sombrio? E se a promessa de um mundo melhor fosse apenas a melodia de fundo para uma agenda mais insidiosa? Nosso enigma da cortina verde não estava isolado. Ele era um eco, talvez, de uma canção muito maior. Uma canção que, enquanto prometia liberdade e prosperidade, silenciava as vozes da dissidência e apertava as rédeas do controle. A retórica é sempre linda. Paz, prosperidade, planeta. Quem discordaria? Mas quando se analisa o subtexto, os detalhes, é aí que a música muda de tom. É aí que as promessas começam a soar como ameaças veladas. Este é o hino utópico da Agenda 2030. Uma melodia que nos convida a sonhar, mas que esconde, nas suas harmonias perfeitas, as dissonâncias de um poder que não conhecemos. É o prelúdio para a verdade que se esconde sobre a superfície polida de um mundo prometido. E a investigação mal começou. Da sinfonia utópica de promessas da Agenda 2030, emergiram 17 faróis, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS. Eles foram apresentados como um mapa mundi para um futuro glorioso, um projeto coletivo para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir paz e prosperidade para todos. Com a ambição de transformar o mundo, os ODS se tornaram a linguagem universal do desenvolvimento, uma bandeira sobre a qual governos, corporações e ONGs se uniram. Mas por trás da retórica inspiradora, uma questão inquietante começou a sussurrar nas sombras. Seriam esses faróis, na verdade, luzes de alerta? No papel, tudo lindo. Fome zero, saúde e bem-estar, água potável e saneamento. Promessas grandiosas. Mas os números contam outra história. A equipe de investigação do Caminhos Ilimitados mergulhou nos dados oficiais e relatórios paralelos. O que encontramos foi um abismo perturbador entre a aspiação e a realidade. Como poderíamos estar falhando tão drasticamente em metas tão vitais, mesmo com tanto investimento e propaganda? Os ODS são um framework poderoso, com intenções nobres,
mas a sua amplitude e a falta de mecanismos de fiscalização robustos abrem portas. Portas para o greenwashing corporativo, para a alocação de fundos sem transparência e, em casos extremos, para a lavagem de dinheiro sob a égide da sustentabilidade. Descobrimos que muitos projetos financiados sob o guarda-chuva dos ODS nunca foram auditados adequadamente. Relatórios de progresso eram muitas vezes baseados em autoavaliações, sem qualquer validação externa crível. É como o lobo cuidando das ovelhas, mas com uma boina verde de desenvolvimento sustentável. Um exemplo chocante nos chamou a atenção. Um programa de água potável e saneamento, ODS 6, numa pequena nação insular do Pacífico. Milhões de dólares foram investidos por doadores internacionais e corporações, mas a população local continuava sem acesso à água limpa. Para onde foi o dinheiro? Os faróis estavam apontando para o vazio ou, pior, para algo muito mais sinistro. Esse padrão se repetiu em vários países, em diferentes ODSs. Não eram falhas isoladas, acidentes de percurso. Era um sistema. Um sistema onde as luzes, que deveriam guiar o caminho para um futuro melhor, eram usadas para cegar. Cegar o mundo para o que estava acontecendo, bem debaixo do nosso nariz. As promessas da Agenda 2030, antes um hino utópico de um futuro brilhante, agora soavam como um lamento silencioso no coro da verdade. Os ODSs, desenhados para serem faróis de esperança para a humanidade, começaram a revelar sua verdadeira face, luzes de alerta, piscando freneticamente, anunciando que algo muito errado estava acontecendo. E a investigação estava apenas começando a riscar a superfície, revelando as profundezas dessa trama obscura. Se no capítulo anterior vislumbrávamos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como um mapa ambivalente, agora é hora de desvendar a sua arquitetura. Uma teia, global, intrincada e, por vezes, mortal. Como fios invisíveis, os ODSs começaram a reestruturar não apenas governos e corporações, mas a própria essência da vida, de cima para baixo e de baixo para cima. É uma loucura. Parece que tudo que investigamos, de alguma forma, sempre nos leva de volta a estes objetivos. Primeiro, o desvio de terras na Amazônia para um projeto de carbono neutro. Depois, a expulsão das comunidades costeiras em nome de infraestruturas verdes. Não são casos isolados, é um padrão, uma espécie de roteiro. A promessa era de um futuro melhor, mais justo e sustentável. Mas para quem? E a que custo? Enquanto o mundo abraçava a agenda global, alguns começavam a sentir os primeiros e amargos frutos dessa reestruturação. Os ODSs não são apenas uma lista de desejos, eles são um framework, uma arquitetura global que permeia leis, políticas públicas, financiamentos. Imagine uma árvore. As raízes são os ODS, o tronco são as leis nacionais adaptadas, e os ramos são os projetos e investimentos. Parece ser um farol, pode ser também uma armadilha, se a luz for distorcida. Pense no ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Lindo no papel, mas na prática, em alguns lugares, tornou-se o pretexto para projetos de Smart Cities, que na verdade expulsam populações de baixa renda, substituindo-as por empreendimentos de luxo e tecnologia. A sustentabilidade para uns significa o desarraigo para outros. E o ODS 16, sobre instituições eficazes, pode ser ironicamente usado para justificar o fortalecimento de corporações em detrimento de governos democráticos. Minha família morava ali há 3 gerações. Meus avós plantaram aquelas árvores. Mas veio a empresa, com um papel da prefeitura, dizendo que era para energia limpa, que nossa terra ia virar um parque eólico, que era para o bem do planeta. Eles levaram tudo, em nome do progresso, da sustentabilidade. Meu irmão tentou resistir e sumiu. Não foi o vento que levou ele. O desaparecimento do irmão da Rebeca é apenas um dos muitos que começamos a conectar. Pessoas que se opuseram a projetos sustentáveis. Pessoas que estavam no caminho de corporações que usam os ODS como um escudo. É uma rede invisível, mas com tentáculos bem reais e mortais.
Alguém está usando essa teia global para fins sombrios. E eles não se importam com quem precisa ser sacrificado em nome do progresso. A teia de aranha global dos ODS, pensada para unir e elevar, parecia agora prender e sufocar. Quem seriam os arquitetos dessa distorção? E quantos mais seriam sacrificados nessa busca por um futuro que, para muitos, já havia se tornado um pesadelo? Após mergulharmos na intricada teia de aranha global dos ODS, percebemos que por trás da linguagem de esperança e sustentabilidade existe uma arquitetura de poder tecida meticulosamente. Mas onde reside o centro de comando desta teia? Onde os fios convergem e as decisões que moldam a vida de bilhões são realmente tomadas? Nos picos nevados da Suíça, anualmente, um pequeno vilarejo transforma-se no epicentro do poder mundial, Davos. É aqui que o Fórum Econômico Mundial, sob a batuta de seu fundador, Klaus Schwab, reúne a elite global. Chefes de Estado, bilionários, CEOs de megacorporações, líderes de instituições financeiras e especialistas de todas as áreas. Longe dos olhares da população e da vigilância democrática, são traçadas as diretrizes que, posteriormente, serão empurradas como políticas públicas em nações soberanas. Não se trata apenas de discussões. É um planejamento estratégico detalhado para reestruturar a vida, exatamente como vimos nos ODS. O tema do Grande Reset, uma visão radical para um futuro global pós-pandemia, nasceu nas mentes e foi promovido nos corredores de Davos. Eles propõem uma sociedade onde você não terá nada e será feliz. Mas para quem é essa felicidade? E o que realmente significa não ter nada? Aqui, no epicentro do poder mundial, os anseios de uma elite por controle e homogeneidade global encontram o terreno fértil. As agendas climáticas, energéticas, alimentares e sociais são moldadas não pela vontade popular, mas por um consenso restrito de stakeholders que se julgam aptos a decidir o destino da humanidade. Como as decisões tomadas por esses poucos, em um ambiente de luxo e privilégio, se traduzem em realidade para o homem comum? Quem realmente se beneficia dessa nova ordem que promete um futuro sustentável, mas que, paradoxalmente, parece concentrar ainda mais poder e recursos nas mãos de pouquíssimos? De Davos, o epicentro do poder global, emerge uma figura central, cujas ideias moldam o futuro que muitos de nós mal começamos a compreender. Ele é Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, o homem que se intitula o arquiteto do Grande Reset. Com décadas de influência sobre a elite mundial, Schwab não é apenas um anfitrião em Davos. Ele é o ideólogo por trás de uma visão transformadora, ou, para muitos, profundamente perturbadora. O Grande Reset, sua iniciativa mais ambiciosa, propõe a reestruturação radical do capitalismo global, da sociedade e, em última instância, da própria essência do que significa ser humano. Mas o que significa, na prática, essa redefinição total? Quem realmente se beneficia com essa nova ordem mundial proposta? E, talvez o mais crucial, quem a controla? Schwab fala abertamente de um futuro onde a tecnologia moldará cada aspecto da nossa existência, da forma como trabalhamos, a forma como nos relacionamos e até a forma como pensamos. Um futuro sem fronteiras entre o físico, o digital e o biológico. Para os críticos e para alguns dos nossos entrevistados, o Grande Reset não é um plano para a salvação da humanidade, mas sim um disfarce para uma agenda de controle social e econômico sem precedentes. Uma arquitetura de poder meticulosamente desenhada para poucos. A promessa é de um mundo mais sustentável, mais equitativo, livre de pandemias e crises. Mas o custo, alertam, pode ser a perda da autonomia individual, da privacidade e, em última instância, da própria liberdade tal como a conhecemos. Nossa investigação agora mergulha nos documentos vazados, nas palestras esquecidas e nos bastidores sombrios das cúpulas de Davos, para desvendar as verdadeiras intenções por trás do Grande Reset e do seu enigmático arquiteto.
Klaus Schwab não é apenas um teórico, ele é um catalisador, um visionário que, para alguns, está construindo um futuro utópico e, para outros, uma prisão digital em escala global. O capítulo 7 nos levará aos aliados e opositores desse ambicioso projeto. Em nosso último capítulo, desvendamos Klaus Schwab, o arquiteto por trás do Grande Reset. Mas a sua visão, e a da elite global, vai muito além de redefinir economias. Ela se aninha no coração da quarta revolução industrial. Um futuro onde a tecnologia não é apenas uma ferramenta, mas um sistema intrínseco de controle. A quarta revolução industrial, ou 4IR, como Schwab a popularizou, não é apenas sobre automação, é a fusão de tecnologias, inteligência artificial, internet das coisas, biotecnologia, computação quântica. Ela dissolve as fronteiras entre o físico, o digital e o biológico. E o aspecto crucial que muitas vezes é ignorado é o como isso será gerenciado, ou melhor dizendo, quem o gerenciará. Áudio de arquivo com legenda. A quarta revolução industrial levará a uma fusão de nossas identidades físicas, digitais e biológicas. Isso nos dará a capacidade de moldar nosso próprio eu, mas também de moldar o mundo ao nosso redor. Moldar o mundo, moldar a nós mesmos. Mas quem detém o controle sobre essa moldagem? Em um mundo saturado de sensores e algoritmos, cada interação, cada movimento, cada pensamento pode se tornar um ponto de dados, uma peça de um quebra-cabeça digital muito maior. O que estamos vendo é a construção de uma infraestrutura de vigilância sem precedentes. Não são apenas governos, são corporações, integrando tudo. Cidades inteligentes, saúde conectada, até mesmo a geladeira na sua casa. Tudo gerando dados que podem ser usados para... o quê? Qual é o objetivo final de tanta informação? Para criar perfis detalhados de cada cidadão, para prever comportamentos e, em última instância, para influenciar e controlar. Pense em sistemas de crédito social, como o da China, mas em escala global, alimentados por IA avançada. Sua pontuação digital pode determinar se você tem acesso a empréstimos, viagens, educação ou até mesmo se você pode sair da sua própria casa ou trabalhar. A promessa da quarta revolução é de eficiência e conveniência sem igual. A realidade que se apresenta é de um futuro onde a autonomia individual é negociada, talvez imperceptivelmente, em troca de segurança e ordem algorítmica. Um futuro onde liberdade pode ser redefinida por um algoritmo que decide o que é melhor para a sociedade. Se Schwab fala em moldar o mundo e fundir identidades, a pergunta é crucial. Quem detém o controle do molde? E se esse controle for exercido por uma pequena elite que define o que é melhor para a humanidade, usando a tecnologia como o principal instrumento de conformidade? Esta não é mais uma ficção científica distante. É a realidade que está sendo construída sob nossos olhos, pavimentada pela narrativa do Grande Reset. E a próxima etapa de nossa investigação revelará como essa infraestrutura de controle se conecta diretamente com a reengenharia da sociedade e quem são os verdadeiros beneficiários. Após mergulharmos nos labirintos da quarta revolução industrial, onde a tecnologia e o controle se entrelaçam de forma invisível, uma nova camada se revela. Uma justificação primordial para o desejo insaciável de domínio. Capítulo 8. A narrativa da superpopulação. O vírus humano. É fascinante e, ao mesmo tempo, aterrorizante como a humanidade sempre busca um bode expiatório para seus problemas. No século XXI, com o avanço tecnológico, essa causa ganhou um novo rótulo, uma nova roupagem científica: a superpopulação. A superpopulação. Mas o que isso tem a ver com os eventos que estamos investigando? Com o desaparecimento de pessoas-chave ligadas à tecnologia bioética? Tudo, detetive. Tudo, detetive. Para aqueles que veem o planeta como um recurso finito a ser gerido, nós, os humanos, não somos indivíduos, mas números. E muitos números se tornam um problema. Eles nos veem como um câncer, uma doença, o vírus humano.
Um vírus é uma desumanização brutal. Onde se originou essa ideia, doutora Elara? Parece um eco de ideologias passadas, mas com uma roupagem moderna. Exato. Ela é alimentada por pseudociência, por think tanks e por figuras influentes que promovem a ideia de que a humanidade, em sua forma atual, é insustentável, de que a superpopulação é a causa raiz de todas as misérias, guerras, pobreza, aquecimento global. E para um vírus, a solução é erradicá-lo? Eliminá-lo? Isso não é apenas uma teoria, é uma motivação. A motivação para o que estamos vendo. A semente da eugenia, de um passado sombrio, germina novamente. Mas desta vez, não através de raça ou classe, mas da própria existência humana como uma praga a ser contida e controlada. Encontrei algo. Um manifesto online em um fórum criptografado. Soluções bioéticas para o flagelo humano. Menciona otimização populacional e reengenharia social. É a linguagem que procurávamos. Bingo, detetive. Essa é a base de tudo. A cura para o vírus humano. E se o seu objetivo é o controle populacional em larga escala, então a quarta revolução industrial, com sua vigilância ubíqua e sua capacidade de manipulação genética, se torna a ferramenta perfeita. A arma perfeita. A narrativa está montada e as peças se encaixam de forma sinistra. Se somos o vírus, quem detém a cura? E a que preço? A narrativa da superpopulação, do vírus humano, parecia distante, uma teoria conspiratória. Mas e se essa semente, plantada há décadas, estivesse germinando em silêncio, sobre uma fachada de virtude? E se a solução para o problema demográfico não fosse um plano secreto, mas um consenso cuidadosamente construído, disfarçado pela cortina verde? Aqui está. O impacto demográfico nas florestas tropicais. Artigo de 1972. Parece inofensivo, mas leia a conclusão. A única forma de garantir a preservação é a desaceleração do crescimento populacional humano. E este, um relatório da Cúpula da Terra de 1992, Agenda 21. No capítulo 5, sobre demografia dinâmica, fala em ajustar padrões de produção e consumo para atingir a sustentabilidade demográfica. É tudo codificado. Ana, eles não dizem redução populacional. Eles dizem sustentabilidade demográfica, saúde reprodutiva, planejamento familiar. E se escondem atrás da bandeira verde do ambientalismo, da preocupação com o clima, com a escassez de recursos. É a cortina de fumaça perfeita. Então, as campanhas de saúde reprodutiva em países em desenvolvimento, os programas de planejamento familiar financiados por grandes fundações, não são apenas sobre empoderamento feminino ou saúde, são ferramentas de controle? Desde Malthus, a ideia de que a humanidade é uma praga, um fardo para a Terra, tem sido reciclada. Agora, ela vem embalada em um discurso de salvar o planeta. Mas o objetivo é o mesmo: controlar quem nasce, onde e em que quantidade. E o método é mais sofisticado, mais humanitário. E a cortina verde é tão eficaz porque ninguém quer ser contra salvar o planeta. Eles exploram nossa boa vontade, nosso medo do colapso ambiental, para vender uma agenda muito mais obscura. Exato. O próximo passo é entender quem realmente se beneficia. Quem está puxando as cordas por trás da cortina? Não são apenas ideólogos, são pessoas com poder real, financeiro, político. Procure por padrões nos financiamentos cruzados, nas diretorias de fundações e ONGs. É ali que a teia se revela. A cortina verde se revelava não como uma proteção, mas um disfarce. A cortina verde se revelava não como uma proteção, mas um disfarce. Uma rede intrincada onde a benevolência ambiental mascarava um controle mais profundo e sinistro. Com a verdade exposta, Ana estava agora mais perto do coração da escuridão. Mas o que ela encontraria ao erguer a cortina por completo? Após mergulharmos nas sombras do controle demográfico, a cortina verde se ergue para revelar uma verdade ainda mais inquietante.
Não se trata apenas de quem nasce ou quem se vai, mas de onde se vive e, mais crucialmente, do que se possui. O acesso à terra, a moradia, a autonomia. Estes são os pilares que sustentam a existência individual. Mas e se esses pilares estiverem sendo sistematicamente corroídos? E se a própria ideia de propriedade privada for uma miragem prestes a desvanecer? Nos bastidores de uma aparente ordem, descobrimos que a vulnerabilidade da posse é a nova arma silenciosa, uma ferramenta para reconfigurar não apenas a demografia, mas a própria estrutura social. O controle da população passa, invariavelmente, pelo controle do seu espaço. Começamos a rastrear um padrão, desde políticas de zoneamento que esvaziam bairros inteiros até leis que facilitam a desapropriação em nome de interesses maiores. O discurso é sempre o mesmo: progresso, desenvolvimento, sustentabilidade. Mas por trás dessas belas palavras, a realidade é outra. Famílias desabrigadas, comunidades desmanteladas e uma concentração cada vez maior de terras e recursos nas mãos de poucos. A fragilidade da posse se torna a nova normalidade. Em um caso que investigamos, centenas de hectares de terras férteis, produtivas por gerações, foram adquiridas por uma corporação multinacional, sob o pretexto de um projeto de energia verde. Os moradores receberam indenizações irrisórias, forçados a migrar para as periferias urbanas. Não é um incidente isolado. Este é um modus operandi. O empobrecimento e a desvinculação da terra geram uma massa de dependentes, pessoas sem raízes, sem recursos, facilmente gerenciáveis. É a peça que faltava no quebra-cabeça do controle demográfico. Se você não tem onde morar, onde plantar, onde criar sua família, você perde o poder. Você se torna um número, e é exatamente isso que eles querem. O fim da propriedade privada não é um apocalipse repentino, mas uma erosão gradual. Uma estratégia sutil, que nos empurra para um futuro onde a liberdade de existir é ditada por quem detém o poder sobre a terra e os recursos. Um futuro onde a sua casa não é mais sua. No capítulo anterior, desvendamos a intrincada teia que tecia o fim da propriedade privada, uma erosão silenciosa, mas implacável. Mas a questão persiste: para onde vão aqueles que perdem o chão sob os pés? A resposta, assustadoramente, leva-nos a um novo modelo de vida. Um modelo que promete liberdade, mas entrega dependência. Não foi um golpe de Estado, nem uma revolução armada. Foi algo muito mais sorrateiro. A posse, aos poucos, tornou-se um fardo. Impostos, manutenção, a burocracia. E então veio a solução. O aluguel como a nova promessa de liberdade sem amarras. Um sedutor canto de sereia para a alma cansada. Empresas com nomes que evocam conforto e inovação surgiram como cogumelos após a chuva. Ofereciam pacotes completos, moradia, transporte, até alimentação. Tudo por uma mensalidade. Sem contratos longos, sem grandes investimentos iniciais. Para quem estava exausto pela luta, era um sonho. Mas era um sonho com letras miúdas, gravadas a sangue, que poucos leem até ser tarde demais. A minha casa era tudo que eu tinha. As memórias, o jardim que a minha mãe plantou, a sensação de pertencer a algum lugar. Quando o banco apertou e as minhas economias desapareceram com a crise, a Horizonte Soluções apareceu. Prometeram uma transição suave, uma vida sem preocupações. Ingênua, eu aceitei. Achei que não tinha escolha. No início era maravilhoso. Tudo incluído, manutenção, internet de alta velocidade, até um serviço de limpeza uma vez por semana. Eu não tinha que me preocupar com nada. Era a liberdade que me tinham prometido, a libertação das preocupações. Mas a liberdade é uma ilusão quando tudo que tens é emprestado e pode ser tirado a qualquer momento. Eles não te vendem um teto, eles te vendem uma experiência, um pacote de serviços. E a cada serviço que você aceita, você entrega um pedaço de si. Seus dados, seus hábitos, seus medos, seus padrões de sono, seu consumo de energia. E quando você não tem mais nada, o seu valor para ele se torna diferente.
Você não é mais um cliente, é um ativo. Ou um problema a ser gerenciado. Comecei a sentir a sensação de que não estava sozinha, mesmo quando estava. Se eu deixasse a luz acesa por muito tempo, recebia uma notificação no meu tablet: consumo excessivo. Se eu não usasse o ginásio incluído no pacote, recebia sugestões para melhorar o meu bem-estar, com links para artigos pagos. Eles sabiam de tudo. E se eu atrasasse o pagamento, a fechadura da porta podia ser alterada remotamente. Não era uma ameaça, era uma constatação fria. O poder de desligar, de desconectar alguém da sua própria vida, do seu espaço, da sua existência. É a ferramenta mais potente que esses oligopólios de aluguel desenvolveram. É o controle total, disfarçado de conveniência. E quando esse controle é usado para fins mais sombrios, mais criminosos, é aí que entramos. É aí que a linha entre serviço e servidão se apaga. De proprietários orgulhosos a usuários dependentes. Uma transição que aprisiona mais do que liberta, tornando cada indivíduo um nó numa rede de controle. No próximo capítulo, mergulharemos nos arquivos dos desconectados, aqueles que desafiaram o sistema da Horizonte Soluções e desapareceram sem deixar rasto. Em um mundo onde a narrativa oficial molda nossa percepção, é crucial buscar a verdade por trás das manchetes. É vital questionar, investigar e aprofundar. No Vídeo Grátis Play, estamos comprometidos em trazer à luz o que muitos preferem manter oculto. E é por isso que apresentamos uma ferramenta indispensável para a sua jornada de conhecimento. A iBooks convida você a decifrar os segredos de nosso tempo com a obra reveladora, O Grande Reset e a Agenda 2030, a verdade por trás da cortina verde. Este livro não é apenas uma leitura, é um mergulho profundo nas ideologias e planos que estão redefinindo nossa sociedade, transformando cidadãos em usuários dependentes de um sistema global centralizado. Explore as conexões entre economia, política e sustentabilidade e descubra como a cortina verde pode estar ocultando uma agenda de controle sem precedentes. É hora de entender o que realmente significa possuir nada e ser feliz, e quem se beneficia com a dissolução da sua autonomia. As respostas estão em suas mãos. Não espere que a verdade venha até você. Vá buscá-la. O Grande Reset e a Agenda 2030, a verdade por trás da cortina verde, está disponível em e-book e na versão impressa. Aprofunde seu conhecimento e desvende os mistérios. Saiba mais em iabooks.com.br. A verdade espera por você. Imagine uma vida onde tudo o que você precisa está a 15 minutos de caminhada ou bicicleta. Trabalho, escola, lazer, saúde. Um oásis urbano de conveniência, sustentabilidade e comunidade. É a promessa das cidades de 15 minutos. O encanto da conveniência é a isca perfeita, Marco. Quem não gostaria de um lugar assim? Mas sabemos que por trás de toda a utopia há um preço. E no nosso mundo, esse preço costuma ser a liberdade. Exatamente, Ana. A visão é sedutora, quase messiânica. Menos carros, mais interação social, vida mais saudável, menos poluição. Mas quando você mergulha nos planos diretores e nas propostas legislativas, a narrativa começa a se tornar distópica. É onde a conveniência encontra o controle. Você se refere àquelas cláusulas quase escondidas sobre identidade digital compulsória para acesso a serviços e zonas específicas? Ou aos créditos de carbono pessoais, que na prática regulam a mobilidade individual? Parece tirado de um romance de ficção científica. Não são apenas cláusulas, são os alicerces de um sistema de controle social e econômico sem precedentes. A conveniência se transforma em conformidade. Seu acesso a certas áreas, sua capacidade de viajar para fora do seu bairro designado, até o que você pode comprar, tudo pode ser vinculado a um score digital, um passaporte verde, um sistema de reputação.
Então, as cidades de 15 minutos não são apenas sobre urbanismo eficiente, mas sobre uma arquitetura social coercitiva, uma jaula dourada disfarçada de paraíso. É uma ferramenta crucial para o grande reset que o IA Books detalhou em seu livro? Precisamente, uma ferramenta para redefinir o que entendemos por liberdade individual e soberania. Eles estão nos vendendo um futuro onde a conveniência é paga com o anonimato e a autonomia, onde sustentabilidade pode significar racionamento e comunidade significa vigilância integrada. É a próxima fronteira do controle. Não podemos deixar que essa narrativa prevaleça. Precisamos encontrar os verdadeiros arquitetos por trás dessas propostas. Quem são os lobistas, os financiadores, as figuras ocultas que estão empurrando essa agenda globalmente? Não é mais uma teoria da conspiração, Marco. É um plano em andamento. E estamos no meio dele. As cidades de 15 minutos foram vendidas como a utopia da conveniência. Mas por trás da promessa de tudo ao alcance, começava a emergir uma sombra, uma malha invisível de controle que transformava a liberdade em confinamento. Olha isso, Marcos! Todos os dados que eles nos deram sobre as cidades verdes são impecáveis. Redução de carbono, qualidade de vida, tudo lindo. Mas e os dados sobre movimentação de pessoas? É aí que a coisa aperta, Ana. Eles promovem a ideia de não precisar sair do seu bairro. Mas se você precisar, se quiser visitar a família em outra zona, as barreiras são digitais, mas são barreiras reais. Chamam de zonas de proximidade, mas tá mais para zonas de confinamento. E a vigilância? Cada poste, cada ponto de ônibus, cada lixeira inteligente. É como se a cidade estivesse sempre te observando. A prisão verde não tinha grades de ferro, mas sim barreiras digitais e a pressão social. A sustentabilidade se tornava uma justificativa para o controle e a conveniência a isca para a conformidade. O conceito de cidade inteligente se desvirtuou. De otimização de recursos, passamos para a otimização do comportamento humano. Seus passos são monitorados, suas preferências registradas. Qualquer desvio é, no mínimo, aconselhado a ser corrigido. Então, as multas por uso excessivo de transporte individual ou por permanência indevida fora da sua zona não são sobre sustentabilidade, são sobre manter as pessoas dentro dos limites impostos? Exatamente. E o que acontece quando alguém tenta sair do sistema? Quando decide não usar o aplicativo oficial ou tenta contornar os sensores? Eles se tornam anomalias. E anomalias precisam ser reajustadas. Eles não querem só te controlar, Marcos. Eles querem te reeducar, fazer você querer essa prisão, porque ela é verde, é conveniente, mas é uma prisão, com muros invisíveis e olhos por toda parte. A cidade é um labirinto, suas ruas, suas câmeras, suas sombras. Tentamos seguir os rastros físicos de Ana Lúcia, buscando a verdade nas frestas da metrópole. Mas a prisão verde não revelou seus segredos mais sombrios. Era hora de mudar o foco, de olhar para o mapa mais detalhado e pessoal que existe, a identidade digital. Sofia, preciso de tudo. Redes sociais, e-mails, históricos de busca, transações, qualquer coisa que Ana Lúcia tenha deixado para trás no mundo digital. O físico nos deu um beco sem saída. Detetive, a identidade digital não é apenas um rastro, é um mapa completo da existência de uma pessoa. Cada clique, cada curtida, cada compra, são pontos de dados que, juntos, pintam um retrato. E no caso de Ana Lúcia, temos uma mina de ouro de informações esperando para ser escavada. Sofia mergulhou no ciberespaço, remontando a vida de Ana Lúcia pixel a pixel. O que parecia ser uma vida comum online começou a revelar camadas de segredos, um lado oculto que ninguém em sua vida real parecia conhecer. Aqui, detetive, encontrei um perfil secundário. Pouquíssimas interações, mas as conexões são estranhas. E os horários de atividade coincidem com as últimas horas em que Ana Lúcia foi vista. Um perfil fantasma? O que ela estava escondendo? E quem são essas pessoas? Parece que não estamos lidando com um simples assassinato.
Há algo muito maior aqui. Não são pessoas exatamente. São bots controlados ou perfis falsos. Mas eles estão todos conectados a um fórum de discussão sobre liberdade digital e quebra de sistemas. E o IP de uma das contas ativas mais próximas do perfil de Ana Lúcia aponta para um servidor em uma propriedade rural isolada, a mesma região que você estava monitorando no capítulo anterior. A identidade digital de Ana Lúcia não era apenas um mapa de sua existência. Era um portal para um mundo clandestino. Um mundo onde a busca por liberdade escondia segredos mais profundos e onde a linha entre o virtual e o real se tornava perigosamente tênue. A prisão verde, afinal, tinha suas raízes em um lugar inesperado, o próprio ciberespaço. A identidade digital, um mapa meticuloso da sua existência, era apenas o prefácio. O verdadeiro poder, a ferramenta definitiva para remodelar a sociedade, reside naquilo que nos conecta mais profundamente: o dinheiro. Mendes, o que descobrimos sobre a identidade digital é perturbador, mas é só a base. Eles estão construindo o edifício. E o cimento são as moedas digitais de Banco Central, as CBDCs. Moedas digitais? Tipo criptomoedas? Achei que isso era para descentralizar o poder, não para aumentá-lo. Exatamente o oposto, detetive. Criptos foram a faísca, mas CBDCs são controladas por governos e bancos centrais. Não são descentralizadas, são centralizadas ao extremo. E pior, são programáveis. Programáveis? O que isso significa? Que o dinheiro pode pensar? Significa que o dinheiro pode ser instruído. O governo ou o Banco Central pode programar seu dinheiro para expirar em uma data específica, ou para ser gasto apenas em certos produtos, em certas lojas, ou para ser usado apenas se você atingir uma meta de crédito social. O sussurro da autonomia financeira, antes dado como certo, agora se transformava em um grito silencioso. Cada transação, cada compra, um ponto de dados em um mapa de controle sem precedentes. Imagine um mundo onde seu crédito ambiental impede você de comprar carne vermelha, ou seu crédito de saúde bloqueia a compra de bebidas açucaradas. Não é só sobre o que você compra, Mendes, é sobre quem você é, de acordo com o sistema. Então a identidade digital que investigamos, ela seria a chave? O sistema de pontuação para desbloquear ou bloquear o acesso ao nosso próprio dinheiro? Exatamente. Seu perfil digital completo, suas redes sociais, histórico de saúde, histórico financeiro, até mesmo suas opiniões políticas, tudo pode ser usado para determinar o que você pode ou não fazer com seu próprio dinheiro. E isso não é só uma moeda, é uma ferramenta de controle social sem precedentes. Quem decidiria essas regras? Aqueles que já detêm o poder, Mendes. E uma vez que essa infraestrutura esteja em vigor, será quase impossível reverter. Perderemos não apenas a privacidade, mas a própria essência da liberdade econômica. O dinheiro, de um meio de troca neutro, seria transformado. Não mais uma ponte para a independência, mas uma corrente digital, invisível, silenciosa, mas inquebrável. O capítulo da autonomia financeira estava sendo reescrito, e a tinta era o controle total. Então, Dr. Elias, estamos a falar de dinheiro que não é apenas digital, mas que pode decidir onde e como o usamos. E o próximo passo, o crédito social, como isso se encaixa? É a evolução lógica, detetive. Se o dinheiro pode ser programado, a vida humana também pode ser. Imagine um sistema que atribui uma pontuação a cada cidadão, baseado no seu comportamento cívico. Comportamento cívico. O que isso significa exatamente? Quem decide o que é cívico? Os algoritmos, detetive. Eles monitorizam tudo, desde multas de trânsito e pontualidade no pagamento de contas, até o tipo de notícias que lê, as suas interações sociais online e até mesmo quem são os seus amigos e familiares. Cada ação, cada escolha, adiciona ou subtrai pontos. Isso é orwelliano.
Então, uma pontuação baixa impede as pessoas de fazer o quê? Tudo, detetive. Acesso a empréstimos, a certas escolas, a melhores oportunidades de emprego, viagens, até mesmo a capacidade de comprar passagens de avião ou de trem. Os de pontuação baixa tornam-se cidadãos de segunda classe, presos num ciclo vicioso de exclusão. A autonomia financeira, que discutimos antes, desaparece completamente. É o controle social elevado à enésima potência. E há casos extremos? Pessoas que foram destruídas por este sistema? Incontáveis. Tenho aqui o ficheiro de um caso particularmente hediondo. Maria da Silva, uma enfermeira exemplar, pontuação sempre alta, até que o seu irmão foi detido por um crime de pensamento, uma pequena crítica ao sistema online. A pontuação dela caiu drasticamente por associação imprópria. Isso é absurdo! Por algo que o irmão fez? Ela perdeu o emprego? Imediatamente, e incapaz de viajar para fora da sua cidade para procurar outro emprego. Foi-lhe negado o acesso a serviços sociais básicos, o aluguer do apartamento foi recusado. Eventualmente, o seu acesso ao dinheiro programável foi severamente restrito. Basicamente, foi condenada a uma existência marginal por uma falha que não era dela. E não há apelo? Não há como contestar. O sistema é o juiz, o júri e o carrasco, detetive. Os algoritmos são imparciais. A sua lógica é inquestionável. E este é o nosso desafio: encontrar as falhas, as manipulações, os pontos onde a imparcialidade é usada como arma. Porque este sistema não se equivoca. Ele é projetado para controlar e, em alguns casos, para eliminar quem não se encaixa. Eliminar, entendi. Maria da Silva foi eliminada pela burocracia digital. E este é apenas um caso. Precisamos de encontrar quem está por trás destas falhas. Onde começamos, Dr. Elias? O crédito social não era apenas uma pontuação, era a porta de entrada, ou a porta para a prisão. Uma prisão sem grades, mas com algemas invisíveis, forjadas a partir de algoritmos e bem-estar coletivo. No canal Vídeo Grátis Play, mergulhamos mais fundo na verdade oculta. Eles não apenas nos deram pontuações, Dr. Almeida. Eles nos reeducaram. Redefiniram o que é ser livre. Transformaram a autonomia em um privilégio, não em um direito. Precisamente, Mariana. A grande reengenharia social é a fase final. O crédito social pavimentou o caminho, identificando os dissidentes potenciais. Agora, com as ferramentas de IA e biometria, eles não apenas monitoram, eles moldam o comportamento. Cada ação, cada escolha, cada pensamento não alinhado é um desvio a ser corrigido. Para a segurança e harmonia de nossa sociedade, toda interação digital será supervisionada. Conteúdo desestabilizador ou divisivo será identificado e removido. Seu bem-estar e o bem-estar coletivo são nossa prioridade máxima. Mas e a liberdade de expressão? A privacidade? Eles estão desmantelando tudo sob o pretexto de segurança e ordem. Ninguém pode mais se organizar, pensar de forma diferente sem ser penalizado, isolado, reajustado. Eles criaram um consenso fabricado, Mariana. Uma realidade onde a dissidência é uma doença e a conformidade é a cura. Desmantelando as liberdades não é um ato de derrubada brutal, é uma erosão gradual, aceita pela maioria que trocou a autonomia pela conveniência ou pela ilusão de segurança. Os centros de reajuste comportamental não são prisões, são clínicas para melhorar o cidadão. Então, as pessoas não sabem que estão presas? Ou simplesmente não se importam mais? Temos que mostrar a eles. Temos que mostrar a verdade antes que não reste nada para lutar. Temos que expor isso no Vídeo Grátis Play. Após desmantelar as liberdades individuais, o próximo passo na grande reengenharia social foi o mais audacioso: a dissolução silenciosa da soberania nacional. Um projeto global, articulado em salas de conselho fechadas, longe dos olhos dos cidadãos. Tudo começou com os acordos de cooperação. Pareciam inofensivos, técnicos. Mas, linha a linha, artigo por artigo,
O poder de decisão era transferido para entidades supranacionais, com pouca ou nenhuma responsabilidade democrática. Olha aqui, para fins de harmonização regulatória, em alinhamento com diretrizes globais, eram eufemismos para entregar o controle. Saúde, educação, economia, até mesmo a política ambiental, tudo virou moeda de troca. O conceito de soberania nacional, antes inquebrantável, foi corroído por dentro. Não foi um ataque militar, mas uma invasão burocrática e financeira. O soft power da dívida, das melhores práticas e da ajuda humanitária foi a arma mais eficaz. Enquanto os cidadãos votavam em seus representantes, as decisões cruciais já estavam sendo tomadas em Davos, em Bruxelas, em Washington, por uma elite não eleita que se autodenominava guardiã do futuro global. Encontramos e-mails criptografados, memorandos internos. Eles discutiam a necessidade de reformar as instituições nacionais e a importância da uniformidade legislativa para a governança global. Era um plano, detalhado, com prazos e metas. O maior golpe foi a gradual aceitação social. As pessoas foram convencidas de que abrir mão de sua soberania era progresso, modernidade, a única forma de enfrentar desafios globais como mudanças climáticas ou pandemias. A solução era pior que o problema. O fim da soberania nacional não significou o fim do governo, mas o fim do governo pelo povo. Agora, a governança era acima dos povos, com interesses e agendas próprias, muitas vezes em conflito direto com o bem-estar da maioria. Eles criaram um sistema onde decisões fundamentais sobre a vida de milhões eram tomadas por comitês de especialistas, sem rosto, sem nome, em reuniões a portas fechadas. O verdadeiro poder se tornou invisível. A armadilha estava armada. As liberdades desmanteladas, a soberania entregue. O palco estava pronto para o ato final da grande reengenharia social. Mas quem, ou o que, se beneficiaria verdadeiramente deste novo império global? No labirinto da governança global, onde as fronteiras se dissolvem e a soberania nacional é uma miragem, surge a questão primordial. Quem detém o controle sobre o que é mais essencial para a vida? A comida e a energia. O capítulo anterior nos revelou a arquitetura de uma governança supranacional, invisível para muitos, mas com tentáculos que moldam o destino de nações. Mas como essa governança se manifesta no dia a dia de cada cidadão? A resposta está nas suas mesas e nas suas contas de luz. Nos últimos anos, assistimos a uma consolidação sem precedentes no setor alimentício. Poucas corporações controlam sementes, fertilizantes, processamento e distribuição. Uma cadeia de valor imensa, mas com gargalos estratégicos nas mãos de um punhado de gigantes. A segurança alimentar de uma nação já não depende da sua capacidade de produzir, mas da sua capacidade de comprar e, acima de tudo, da vontade de algumas corporações de vender. É um poder desproporcional. Quem controla a comida, controla a população. E não se trata apenas de oferta e demanda. Manipulação de preços, criação de escassez artificial, uso de alimentos como arma geopolítica, esses são os novos campos de batalha. Lembrem-se das crises de 2008, 2011 e as flutuações recentes que desestabilizaram regiões inteiras. Se a comida é a vida, a energia é o motor, o combustível que move a civilização. E seu controle é ainda mais concentrado e intrincado, tecendo uma rede complexa de interesses políticos e econômicos que definem o poder global. Países inteiros, economias inteiras, reféns de decisões tomadas em conselhos administrativos de gigantes energéticos e em salas secretas de negociações geopolíticas. Quem decide o preço do barril de petróleo hoje, decide o futuro de milhões amanhã. O controle da energia não é apenas sobre riqueza, é sobre influência, é sobre garantir que certas nações prosperem e outras definhem. É a peça central do xadrez geopolítico que chamamos de nova ordem mundial. E não estamos falando apenas de combustíveis fósseis. As energias renováveis, a transição verde,
Tudo isso está sendo moldado, direcionado, e a propriedade das tecnologias e dos recursos minerais essenciais para elas também se concentra nas mãos de poucos. O controle essencial não é sobre o que você come ou como você se aquece. É sobre a sua capacidade de decidir sobre a sua própria vida, sobre a sua liberdade. E assim, a governança acima dos povos revela suas ferramentas mais poderosas, as chaves para a despensa e para a sala de máquinas do mundo. Mas quem realmente puxa as cordas por trás desses gigantes? E o que acontecerá quando essas chaves forem viradas contra nós? A cada nova descoberta, a teia de controle se revela mais complexa. Não é só sobre comida ou energia. É sobre a essência da nossa autonomia. Eles controlam o que nos alimenta, o que nos aquece. Mas o verdadeiro golpe, o silêncio final, vem quando controlam o que pensamos. E isso acontece no digital. O despertar digital, Lúcia, é o primeiro passo. Perceber que cada clique, cada busca, cada interação online é uma peça de um quebra-cabeça que não estamos montando, mas sim sendo montados. Então, como resistimos? Não podemos simplesmente desligar o mundo digital. É onde vivemos, nos comunicamos, investigamos. Resistimos construindo alternativas. Software livre, redes mesh, criptografia de ponta a ponta. É a contraofensiva digital, mas exige conhecimento, exige disciplina. E não se esqueçam dos metadados, são os rastros mais traiçoeiros. Onde você estava, com quem falou, por quanto tempo. Eles não precisam do conteúdo se tiverem o contexto. Usar VPNs, navegadores focados em privacidade e messengers criptografados não é paranoia, é higiene digital. Então, o construir é sobre erguer esses novos pilares digitais, criar uma internet paralela de liberdade? Exatamente. É sobre descentralização, tirar o poder das mãos de poucos e distribuí-lo entre muitos. E mais importante, é sobre o legado digital. O que estamos construindo hoje para as gerações futuras? Que tipo de informação, de verdade, elas encontrarão? Um legado de verdades, não de narrativas fabricadas. De dados abertos, não de algoritmos secretos. Isso é uma guerra por nossa mente, nossa história, nosso futuro. E não é uma guerra que se luta sozinho. A força da rede está na sua resiliência. E a resiliência vem da diversidade de seus nós. Compartilhem conhecimento. Ensinem uns aos outros. Criem suas próprias plataformas de comunicação, longe dos olhos invasores. Despertar, resistir, construir. Não é apenas uma estratégia, é um novo modo de vida. Um manual para a liberdade em tempos de controle total. O jogo mudou. A jornada que você testemunhou, as sombras que expusemos, os véus que rasgamos, nada foi em vão. Este filme, uma busca incansável pela verdade em um mundo de agendas ocultas, foi profundamente inspirado por uma obra que se atreveu a iluminar o impensável. O Grande Reset e a Agenda 2030. A verdade por trás da cortina verde. Um título que, por si só, ecoa os segredos desvendados e os perigos enfrentados por aqueles que ousam investigar. Esta obra, um farol de conhecimento em tempos de escuridão, nasceu da colaboração entre a perspicácia humana e a capacidade analítica da inteligência artificial. Uma união que redefiniu os limites da investigação e da criação de conteúdo. O caminho para a liberdade é pavimentado com conhecimento. Para aprofundar seu entendimento sobre as verdades que moldam nosso futuro e para apoiar o jornalismo verdadeiramente independente, convidamos você a explorar mais. Visite iaboo.com.br. Lá, você encontrará não apenas a obra que inspirou esta história, mas uma vasta biblioteca de vozes que, como a nossa, se recusam a silenciar diante da conveniência. E vá além de ser um mero espectador. Crie seu próprio e-book gratuitamente. Dê voz à sua própria verdade, às suas descobertas, às suas perspectivas. Junte-se à nossa comunidade, porque o maior poder está na união de mentes livres, na troca de ideias e na coragem de questionar. A verdade aguarda. Seu legado digital também.